Você conhece essa narrativa. Certo dia, no berço da civilização, Deus se cansa de sua obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio, mas não antes de escolher um herói que repovoaria novamente a Terra junto com sua família, levando consigo um par de cada espécie de animal existente na Terra para dentro de uma arca. Mas e se eu te dissesse que esse protagonista não se chama Noé, mas sim Atrahasis, e que essa narrativa de uma arca e de um dilúvio universal teria surgido 18 séculos antes de Cristo e da primeira Bíblia ter sido escrita? A história está repleta de Noés espalhados em diferentes culturas, crenças e religiões, variando apenas os nomes dos personagens, mas sempre com os mesmos padrões: um herói, um dilúvio e um restart global. Pensando sobre isso, levantamos a seguinte pergunta: poderia a Bíblia ter plagiado outros mitos mais antigos de sua época? Afinal, ela mesma diz que Noé teria sido o único sobrevivente, e não faria sentido outros povos que nunca se conheceram descreverem os mesmos acontecimentos, de lugares e pontos de vistas diferentes das dos judeus. A Arca de Noé existiu de fato segundo a ciência, ou seria apenas uma lenda mítica e fantasiosa de povos primitivos? Descubra nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. Na tradição judaico-cristã, Noé é o protagonista da história. Ele é um homem justo, temente a Deus e que recebe a missão divina de construir uma arca, capaz de abrigar sua família e um par de cada espécie de animal durante aquilo que seria chamado de o Grande Dilúvio. E apesar de ser a narrativa mais conhecida com esse tema, ela não é exatamente a original, e Noé não teria sido o primeiro proprietário da arca. O mito do dilúvio é bem mais antigo que a própria escrita, tendo seus primeiros registros feitos em tabletes de argila, através do alfabeto cuneiforme, e nos mostra como culturas antigas lidavam com um medo em comum, o de que tudo pudesse acabar um dia. Porém, foi necessário um enorme salto temporal e um processo de milhares de anos para que os primeiros registros literários dessas histórias fossem passadas para o papel e deixassem de ser apenas memórias da tradição oral. E foi graças a essas anotações históricas que se espalhou e se popularizou aquilo que viria a se tornar um best-seller do mundo antigo, contando com o fato de que as grandes cidades mesopotâmicas eram os principais eixos comerciais e econômicos de seu tempo, de onde pessoas de todas as regiões faziam comércio e acabavam levando um pouco da cultura local para casa. E claro que não foi de se espantar que uma narrativa tão rica em detalhes fosse fazer tanto sucesso no mundo antigo. Ela foi traduzida, reinventada, recontada e ressignificada em diversos lugares. Para os babilônios, por exemplo, o motivo pelo qual Deus, chamado Enlil, teria mandado o dilúvio seria bem mais comum em reuniões de condomínios do que propriamente em um texto sagrado. A humanidade estaria fazendo muito barulho e não deixando o Deus sonolento dormir em paz. Por isso, Noé, ou melhor, Atrahasis, após ser avisado da eminente fúria divina, começa a construir a arca para salvar sua família e alguns animais selecionados. Este é o relato mais antigo do qual temos conhecimento, datado de 4.000 anos atrás, e posterior a ele somente a famosa epopeia de Gilgamesh, uma espécie de versão mais atualizada do mito, e que por sua vez tem seu Noé chamado de Ziusudra, instruído pelo deus Enki a também construir uma grande embarcação e etc. Ambas as histórias terminam com o mesmo desfecho, inclusive de seus respectivos heróis mandando pássaros após a inundação, com o objetivo que eles averiguassem se a água havia baixado e se a terra seca já estaria habitável novamente. A mitologia grega possui Deucalião, o filho de Prometeu, que constrói um barco para se salvar do dilúvio de Zeus. A mitologia nórdica também tem sua versão, somente trocando a água por sangue. O hinduísmo tem o deus Vishnu encarnando na forma de um peixe para avisar um homem sobre um dilúvio. Os chineses possuem dezenas dessas narrativas. Os astecas, as tribos Lakota da América do Norte, os aborígenes da Austrália e até mesmo tribos indígenas brasileiras têm histórias semelhantes como dos Tupinambás, que contam a lenda de um incêndio universal apagado com um dilúvio universal, gerado através dos rios que transbordaram, causando enchentes, e poucas foram as pessoas que sobreviveram à sua destruição, se agarrando em árvores. E é claro, existe a versão que nós bem conhecemos. Não coincidentemente, os hebreus nesse período estavam na Mesopotâmia, por causa do imperador Nabucodonosor, que escravizou e deportou a nação para as margens do rio Tigres e Eufrates, e todo o território que antes
antes abrigava Ur dos Caldeus, Uruk e Irudo, já não se chamou mais Suméria e sim Babilônia. Portanto, a inspiração mesopotâmica foi clara no início do Gênesis até o dilúvio de Noé, pois o objetivo dos escritores não foi criar um registro histórico, mas relatar as lendas mitológicas da época como alegorias para passar um ensinamento de Deus. E por mais que essas antigas narrativas possam ser as precursoras do mito diluviano, elas estão longe de desvendarem o verdadeiro mistério por trás de suas criações, já que muitos povos nem tiveram contato com a Mesopotâmia e também desenvolveram suas próprias versões da história espontaneamente, mostrando que essa lenda não se limitou ao Oriente Médio. Apesar da ciência não considerar a possibilidade de um dilúvio universal e da existência desses mitos entre os hebreus, egípcios ou gregos também não ser um indicativo concreto para a afirmação da veracidade da história, o fato é que a lenda da Arca de Noé e de um suposto dilúvio está espalhado em evidências ao redor do mundo antigo e vem se tornando cada vez mais questionável para áreas como da arqueologia e da geologia moderna, a possibilidade de haver um fundo de verdade nelas, nem que seja parcial, substituindo a catástrofe global por uma enchente local, explicada com a passagem da última era glacial, por exemplo, quando o nível do mar do planeta era significativamente mais baixo do que é hoje em dia, em algumas áreas como do arquipélago das Filipinas, que provavelmente foram parte do continente asiático há milhares de anos atrás, mas à medida com que o nível do mar subiu, elas se tornaram ilhas, ou seja, histórias como da cidade perdida de Atlântida podem ter sido reais. Pesquisadores do assunto como o jornalista Graham Hancock defende a ideia de ter havido um momento de grandes enchentes que se encaixariam perfeitamente nas descrições dos povos antigos, no período em que hoje é chamado de Jungfraujohn, que nada mais foi que um resfriamento repentino do clima, no final da era Pleistocena e início da Holocena, com uma diminuição significativa das temperaturas logo em seguida, em diferentes regiões, que como consequência causaram um derretimento rápido das camadas de gelo, gerando diversas inundações no planeta, e a hipótese para essa mudança climática ter acontecido bruscamente está no que hoje é chamado de Challenges Cambrids, um deserto em Washington, nos Estados Unidos, que segundo Hancock, não teria sido formado naturalmente pelas águas do lago Missoula, como é aceito atualmente pelos historiadores, mas pela queda de meteoritos, que explicariam a supercratera e os relevos do local antinaturais. Mas seguindo essa linha de pensamento, ainda teríamos um enorme problema pela frente em relação à ideia de terem havido civilizações inteligentes nesse período remoto da humanidade, que teriam chegado a presenciar essas catástrofes. Afinal, para a própria ciência, as civilizações mais antigas da qual temos conhecimento se originaram há cerca de 6.000 anos atrás no máximo, o que tornaria impossível a teoria do jornalista, já que o período de Jungfraujohn ocorreu há 12.500 anos atrás, classificando toda a sua pesquisa na categoria de pseudociência, mas será mesmo que Hancock estaria completamente equivocado? Para respondermos essa questão, precisamos voltar nossa atenção para a Ásia, de onde tivemos uma das descobertas arqueológicas mais recentes a respeito do assunto, e que poderia mudar absolutamente tudo que conhecemos acerca de nossas origens, pois com base em tudo que aprendemos sobre a pré-história, esse sítio arqueológico simplesmente não deveria existir. Em 1994, enquanto investigavam o campo de um fazendeiro, arqueólogos encontraram pedras esculpidas de forma estranha saindo do chão, algumas com um tamanho gigantesco. Escavações subsequentes levaram a uma série de descobertas impressionantes, nos obrigando a abandonar todos os nossos conceitos anteriores sobre nossos ancestrais. Suas realizações aqui provam que eles possuíam habilidades até então inimagináveis e estariam longe de serem primitivos tecnologicamente. Embaixo de uma cobertura moderna construída para protegê-lo do clima, esse é Göbekli Tepe, o sítio arqueológico localizado no ponto mais alto do encadeamento montanhoso de Taurus, a sudeste na Turquia. Além de ser um mistério ainda não solucionado, esse santuário pode reescrever a história de nossa civilização. Seus templos de pedra foram construídos há mais de 11.600 anos, 6.000 anos antes das construções das pirâmides do Egito. Göbekli Tepe consiste em diversas estruturas circulares de pedra, algumas das quais pesam mais de 50 toneladas, com pilares decorados, entalhes e símbolos assustadores, com 4 divisórias todas com um layout semelhante. No centro de cada uma fica um par de megalitos maciços, em forma de T, colocados em um piso de
de pedra polido e composto por figuras gêmeas gigantes, algumas com braços e mãos, cabeças inclinadas, cercadas por pilares menores e todas conectadas por paredes e passagens de pedra. Como esses blocos foram levantados e colocados no lugar, ninguém sabe. Curiosamente, também foram encontrados símbolos de animais em toda parte, quase como uma arca de Noé em pedra. E quando os arqueólogos a dataram com carbono 14, ficou claro que todo o recinto não teria sido construído ao mesmo tempo. Além do que, sua estrutura parece ter sido propositalmente enterrada por volta de 8.000 anos atrás, o que preservou o lugar de danos e desgastes. Mais antigo que a descoberta da roda e a domesticação de cavalos, Göbekli Tepe foi construída em uma época que os habitantes locais eram apenas caçadores-coletores, supostamente sem sofisticação, vivendo em cabanas de barro, mas se eles não eram avançados o suficiente para construírem essa maravilha megalítica, quem o teria feito e por quê? Por não ter sido encontrado evidências de agricultura no local, foi-se reforçado a narrativa de que as pessoas que construíram esse complexo eram caçadores-coletores. Mas o fato é que, para se ter construído um lugar enorme como esse, ninguém poderia ter acordado um dia sem habilidades prévias, sem conhecimentos prévios, sem experiência em trabalhos com pedras e simplesmente criar algo como Göbekli Tepe. Como nenhum documento sobreviveu para nos dizer qual teria sido seu propósito, teóricos tentaram fazer deduções ao longo dos anos. Alguns sugeriram se tratar de um espaço para fins religiosos e cerimoniais, outros para reuniões de tribos nômades, mas Hancock foi além, propondo que Göbekli Tepe poderia ter sido um local de culto para uma civilização perdida, ou até mesmo extraterrestre, pois para ele, essa seria uma clara demonstração de uma intervenção divina, talvez de seres que tivessem passado seus conhecimentos e habilidades para os caçadores-coletores. Afinal, sempre foi lícito afirmar que a agricultura veio primeiro na história, pois ela permitia que as pessoas se estabelecessem em um local fixo e assim pudessem criar lugares como esse. Mas nesse caso foi ao contrário. Primeiro surgiu o assentamento, depois a agricultura, evidenciando uma possível transferência de tecnologia, de pessoas que já sabiam como criar megalitos, se encaixando perfeitamente entre muitos dos mitos sobre o dilúvio da Mesopotâmia, como os da civilização suméria, que cria que a humanidade teria sido criada pelos deuses para serem guardiões da terra e dos animais. Porém, devido à falta de disciplina dos primeiros humanos e seu número crescente desenfreado, teria feito com que os deuses enviassem o dilúvio para limpar a terra e recomeçar do zero. Os deuses também teriam enviado 7 sábios chamados Apicalus para instruírem os sobreviventes, ensinando-os as habilidades necessárias para desenvolverem a civilização. E para não irmos tão longe, também temos o livro de Enoque, que apesar da não canonicidade, pode ser considerado uma fonte confiável para se entender o pensamento de algumas vertentes judaicas do início dos primeiros séculos, sobre a origem de tudo. O livro relata que anjos caídos interagiram com os seres humanos de diversas maneiras, ensinando-os técnicas de metalurgia, medicina, magia e outras habilidades proibidas, além de se envolverem em relacionamentos com as filhas dos homens, dando origem a uma raça de gigantes conhecidos como Nephilims. Essas interações foram consideradas uma violação da ordem divina, e como resultado, Deus decidiu punir tanto os anjos caídos quanto os humanos desobedientes, enviando o dilúvio como consequência, nos dando uma ideia do porquê a raça humana estaria corrompida segundo os relatos de Gênesis 6. O dilúvio teria destruído a humanidade exceto Noé e sua família, que foram considerados justos e portanto poupados. É claro que essas histórias estão cobertas de simbolismos e interações limitadas da época, que nos distraem da verdade, mas olhando pelo sentido racional, talvez elas se relacionem com eventos reais. A Bíblia é um livro de afirmações gerais do ponto de vista de observadores finitos, mas nós temos a possibilidade de olharmos a história como um todo, inclusive de compreendermos que o mito do dilúvio pode ter sido escrito baseado em crenças mais antigas da época, e que o fato de não ter existido apenas um Noé, afinal os judeus podem ter nos dado apenas um lado da história, de apenas uma ótica visual, também não tiraria a inspiração divina do livro sagrado, já que de alguma maneira tudo poderia estar conectado, mesmo estando para além da nossa compreensão.
Os aparatos de como os eventos se sucederam que preocupa tanta gente desnecessariamente não deveria nos fechar a mente, mas abrir nosso entendimento para a pluralidade das ideias e das possibilidades, porque no final das contas isso não tem que nos importar e nem deveria importar. Se Noé não se chamou Noé, ou se o dilúvio não teria sido global, mas local ou ficcional, no que nos agregaria? Nossa fé deve estar pautada naquilo que não se pode ver nem explicar, mas apenas crer, e tudo que precisamos saber está diante dos nossos olhos, a cada dia mais irrefutável. Houve alguém digno o suficiente para uma missão, e houve uma graça capaz de nos dar uma segunda chance. Se você chegou até aqui, é sua vez de contribuir nos ajudando com o nosso crescimento. Se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com um amigo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A todos, tchau!